Era outra manhã de sábado, e como sempre eu estava me preparando para levar Matilda para o nosso dia de pai e filha. Ela estava decidida a comprar um livro novo e, claro, um sorvete da sua loja favorita. Alice já tinha saído para seu turno no hospital, então éramos só Matilda e eu. Esses dias foram o ponto alto da minha semana, me dando uma pausa das minhas longas horas no canteiro de obra e uma chance de me relacionar com minha garota. Passamos o dia fazendo compras, comendo sorvete e alimentando os pássaros no parque. A risada de Matilda encheu o ar, me fazendo esquecer todas as minhas preocupações. Quando chegamos em casa, notei que Alice ainda não tinha voltado. Normalmente ela já estaria em casa, mas talvez seu turno tivesse atrasado. Dei de ombros e decidi começar a preparar o jantar. Eram por volta das 21 horas, quando Alice finalmente entrou pela porta. Ela parecia diferente, quase brilhando. Ela me beijou na bochecha e foi direto até Matilda, abraçando-a com força. Perguntei a ela sobre seu dia e ela me disse que tinha sido agitado no hospital, mas algo parecia estranho. Ela estava mais alegre do que o normal, mais viva. Conforme os dias passavam, notei pequenas mudanças em Alice. Ela começou a prestar mais atenção à sua aparência, usando maquiagem e se arrumando até mesmo nos dias de folga. Ela também parecia estar passando mais tempo no trabalho, fazendo turnos extras. Imaginei que ela estava apenas tentando ajudar mais financeiramente, especialmente porque as necessidades de Matilda estavam crescendo conforme ela envelhecia. Uma noite, Alice sugeriu que saíssemos para jantar, só nós dois. Fazia um tempo que não tínhamos um encontro de verdade, então eu concordei ansiosamente. Encontramos um pequeno e aconchegante restaurante italiano, no centro de Orlando, e passamos a noite falando sobre tudo e nada. Por um momento, pareceu que éramos recém-casados novamente. Mas, conforme as semanas se transformavam em meses, esses momentos de conexão se tornaram raros. Alice estava frequentemente cansada, e nossas conversas se tornaram mais sobre logística e menos sobre nós mesmos. Sinto falta da proximidade que costumávamos ter, mas não sabia como preencher essa lacuna. Um sábado, enquanto Alice estava no trabalho, Matilda e eu decidimos surpreendê-la limpando a casa e cozinhando sua refeição favorita. Passamos o dia inteiro esfregando, tirando o pó e preparando uma deliciosa lasanha. Matilda estava animada para mostrar à mãe o que tínhamos feito, e eu estava ansiosa para ver a reação de Alice. Quando Alice entrou naquela noite, ela parecia exausta. Mas quando ela viu a casa limpa e sentiu o cheiro da lasanha, seu rosto se iluminou. "Uau, isso é incrível, muito obrigada a vocês duas", ela disse, abraçando Matilda e depois a mim. Por um breve momento, tudo pareceu perfeito. Mas naquela noite, depois que Matilda foi para a cama, Alice e eu nos sentamos para conversar. Ela me contou o quão difíceis as coisas estavam no hospital, o quão estressante seu trabalho estava se tornando. Eu queria poder fazer mais para apoiá-la. Alice me agradeceu pela compreensão e prometeu reservar mais tempo para nós como família. Eu acreditei nela, querendo manter a esperança de que as coisas iriam melhorar. Um dia, Alice recebeu um convite para trabalhar por algumas semanas em um hospital em Palm Beach. Eu fui contra desde o começo. Eu não queria que ela saísse de casa sem mim. Quem prepararia meu café da manhã e me encontraria à noite com um jantar delicioso? Eu estava acostumado com nossa rotina, mas Alice estava determinada. "São apenas por 2 semanas", ela disse, seus olhos azuis brilhando de excitação. Ela realmente queria ir, e eventualmente eu cedi. 2 dias depois, Alice fez as malas e foi para Palm Beach. A casa parecia mais vazia sem ela. As manhãs eram mais calmas e os jantares eram menos agradáveis sem a companhia dela. Enquanto isso, a vida em Orlando continuava. Todo verão, um festival de comida de rua acontecia, oferecendo vários pratos e doces. Foi um grande evento, atraindo famílias, solteiros e muitos jovens. Matilda adorou, e eu gostei de ver rostos familiares e provar comidas novas. Neste verão em particular, alguns hooligans apareceram no festival. Eles eram do tipo que gostavam de quebrar coisas, roubar e zombar dos mais fracos. A atmosfera mudou rapidamente. O que era para ser um evento alegre se transformou em caos.
Esses bandidos comeram, ficaram bêbados, gritaram e insultaram todos ao redor deles. Então eles começaram a destruir tudo que viam. No começo, os moradores locais tentaram lidar com isso sozinhos, tentando acalmar os hooligans. Mas seus esforços só pioraram as coisas. Os bandidos ficaram mais furiosos e mais destrutivos. Foi só quando a sirene de um carro de polícia ecoou pelas ruas que os bandidos finalmente decidiram fugir. Eles pularam em suas motocicletas e saíram em disparada, gritando gritos selvagens enquanto desapareciam. Naquele dia, Matilda e eu não fomos ao festival. Eu tinha me machucado levemente enquanto descia a escada depois de consertar o telhado da nossa casa. Passamos o dia em casa, cuidando do meu ferimento e perdendo o caos que se desenrolava no centro da cidade. Alice ligou naquela noite para saber como estava. Ela parecia feliz, embora um pouco cansada do novo emprego. Não contei a ela sobre o festival ou os hooligans. Não havia necessidade de preocupá-la. Em vez disso, falamos sobre seu trabalho, as últimas palhaçadas de Matilda e o quanto sentíamos sua falta. 2 semanas pareceram uma eternidade, mas ouvir a voz de Alice tornou tudo um pouco mais suportável. Era verão, e com Matilda de férias da escola, decidi mandá-la para a casa dos avós. Algo no tom de Alice no telefone estava me incomodando. Ela parecia distante, distraída e alegre demais. Eu tinha que ver por mim mesmo o que estava acontecendo em Palm Beach. Dirigindo um carro alugado para evitar ser visto, cheguei em Palm Beach e estacionei perto do hospital onde Alice estava trabalhando. Esperei, observando de longe. Não demorou muito para que eu a visse saindo do hospital com um homem desconhecido. Eles estavam rindo e conversando, indo em direção a um restaurante próximo. Esse cara estava mancando da perna esquerda, a propósito. Eu o segui, estacionando no estacionamento do outro lado da rua. Do meu ponto de vista, eu podia vê-los através das grandes janelas do restaurante. Eles estavam sentados em uma mesa de canto aconchegante, e enquanto eu observava, o homem se esticou e começou a abraçar Alice, então a beijou. Ela não resistiu. Na verdade, ela se inclinou para ele. Meu sangue ferveu. Saí do carro e fui em direção ao restaurante, minha mente a mil. Na entrada, uma garçonete perguntou se eu tinha reserva. Ignorei-a e empurrei meu caminho para dentro. Eu corri até a mesa deles e bati meu punho nela com toda a minha força. Os pratos e copos chacoalharam, e Alice olhou para cima, seu rosto pálido de choque. Acabou sua vagabunda. Eu gritei, minha voz ecoando no restaurante movimentado. O homem tentou se levantar, mas eu agarrei seu braço por trás, torcendo-o até ele gritar de dor. Eu estava pronto para dar um soco quando a garçonete apareceu, dizendo que chamaria a polícia se eu não o deixasse ir. Você tem uma reserva? Ela repetiu. Temos muitos convidados agora, então só com reserva. Soltei o braço do homem e ele se deixou cair de volta no assento. Virando-me para a garçonete, murmurei um pedido de desculpas. Nesse caso, temo que você terá que deixar o estabelecimento, ela disse firmemente. Ou então o quê? Você vai me expulsar à força? Eu retruquei, minha raiva ainda fervendo. Apontei para uma mesa ao longe e disse, acho que estão esperando por você ali. A garçonete olhou para trás e saiu correndo, me dando um momento para focar em Alice. O homem estava se levantando para sair, gemendo. Eu tinha quase pensado em ir atrás dele, mas me contive. Isso era entre Alice e eu agora. Sentei-me em frente a ela, o choque ainda evidente em seu rosto. Que diabos, Alice? Quem é ele? Ela se atrapalhou com as palavras, os olhos arregalados. Robert, não é o que parece. Guarde isso. Eu gritei. Já viu bastante. Maldito seja. Alice olhou ao redor, seus olhos disparando nervosamente. O burburinho de conversas do restaurante parecia mais alto, e notei algumas pessoas olhando em nossa direção. Eu não me importava. Esta era minha esposa, minha vida, e estava desmoronando bem na minha frente. Robert, por favor, vamos para algum lugar privado e conversar, ela implorou, sua voz trêmula. Respirei fundo, tentando acalmar a raiva dentro de mim. Tudo bem. Vamos lá. Saímos do restaurante, Alice andando na minha frente. Eu podia ver o medo e a confusão em seus passos.
Entramos no carro e dirigimos em silêncio, voltando para seu apartamento temporário. Nós viajamos em silêncio, a tensão espessa no ar. Alice olhou pela janela enquanto eu agarrava o volante, meus dedos brancos. Ela teve que pagar o prato sozinha, porque esse cara fugiu. O apartamento temporário dela era um lugar indefinido de um cômodo, o tipo de lugar que você aluga quando não planeja ficar muito tempo. As paredes eram de um bege opaco e a mobília era básica. Uma cama, uma mesa pequena, algumas cadeiras e uma comoda. Havia uma pequena cozinha no canto e um minúsculo banheiro ao lado. Era impessoal, quase estéril. Alice estava sentada na cama, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Sentei-me na cadeira em frente a ela, ainda fervendo de raiva. Não espere que suas histórias mudem minha atitude em relação a você agora, mas tente, eu disse friamente. Ela suspirou profundamente. Robert, no dia em que cheguei em Palm Beach, um homem foi levado ao hospital. Ele foi vítima de um ataque de tubarão-tigre. Ele era surfista e teve sorte. O tubarão só arranhou a perna, mas ele estava coberto de sangue quando entrou. As cicatrizes ficarão com ele para sempre. Eu escutei. Meu maxilar cerrou. Alice viu um homem ferido coberto de sangue. Ela sentiu pena dele. Todos os dias, ela cuidava dele como enfermeira. Mas o relacionamento deles começou a se desenvolver rapidamente. Ela se apaixonou por ele. Uma semana depois, ele recebeu alta, ela foi até a casa dele. Eles se encontraram em um restaurante. Embora tivesse saído do hospital, ele era jovem e forte. Ele tinha apenas 32 anos. Seu nome era Johnny. Ele a fez rir e lhe deu flores. Tentei afastar a imagem deles juntos, mas era impossível. Senti um gosto amargo na boca. Flores, ótimo, simplesmente ótimo. Os olhos de Alice se encheram de lágrimas. Eu sei que te traí, mas não foi planejado. Simplesmente aconteceu. Eu me senti vivo pela primeira vez em anos. Johnny me fez sentir especial, desejado. As palavras dela me atingiram como um martelo. Isso não era só uma aventura. Ela tinha se apaixonado por esse cara. Eu me recostei na cadeira, lutando para processar tudo. Alice, você está me dizendo que se apaixonou por um cara em uma semana? Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, Robert, sinto muito. Eu não queria que nada disso acontecesse. Simplesmente aconteceu. Olhei para ela, vendo o remorso em seus olhos. Mas como eu disse, essa história não mudou minha atitude em relação a ela. Enquanto eu estava sentado ali por um tempo, o peso das palavras de Alice pressionando-me. O silêncio entre nós era sufocante. Por fim, levantei-me, pronto para ir embora. Alice olhou para mim, seus olhos implorando. E agora? Ela perguntou, sua voz tremendo. Sem emoção, respondi. De qualquer forma, não acredito em amor à primeira vista. Pensei que tinha provado meu amor por você através de todos os melhores momentos que passamos juntos. Já que você fez isso, então vá para o inferno. Ela começou a dizer algo, mas eu já estava fora da porta. Voltei para o carro e fui embora, minha mente correndo de raiva e traição. A viagem de volta para Orlando pareceu uma eternidade. A estrada se estendia diante de mim, escura e vazia, refletindo o vazio dentro de mim. Enquanto eu navegava pela estrada escura e vazia, vi uma comoção na lateral da rodovia. Vários carros pararam e as pessoas estavam reunidas ao redor, parecendo frenéticas. Eu diminuí a velocidade e parei para ver o que estava acontecendo. Uma jovem estava caída no chão, seu rosto pálido e sua respiração superficial. Um homem se ajoelhou ao lado dela, pressionando uma jaqueta em um ferimento em seu lado. Ela foi esfaqueada, ele disse, sua voz tremendo. Precisamos levá-la para um hospital. Sem hesitar, pulei de volta para o meu carro e dirigi para mais perto. Coloque-a para dentro, eu disse. O homem e outro espectador cuidadosamente a colocaram no banco de trás, e eu acelerei em direção ao hospital mais próximo, com a adrenalina bombeando em minhas veias. A mulher gemeu baixinho no banco de trás, e eu continuei, olhando para ela pelo espelho retrovisor. O homem que a estava ajudando agora estava no banco do passageiro, segurando sua mão e sussurrando palavras de segurança. O que aconteceu? Eu perguntei,
minha mente momentaneamente distraída dos meus próprios problemas. Ela foi atacada em uma área de descanso. Não sei quem fez isso, foi um caos, ele explicou. Obrigado por parar. Chegamos ao hospital e corri para dentro para buscar ajuda. Enfermeiros e médicos rapidamente assumiram, levando a mulher para longe em uma maca. O homem me agradeceu profusamente, com lágrimas nos olhos. Eu assenti e me virei para ir embora, meus pensamentos mais uma vez retornando para Alice e a bagunça da minha própria vida. Enquanto dirigia o trecho final de volta para Orlando, minha mente era um turbilhão de emoções conflitantes. Bem, estou fazendo boas ações como acabei de fazer. Vou ter que limpar o sangue do banco de trás, mas por que eles fizeram isso comigo em troca? Eu me perguntei, pensando em Alice. Finalmente, estacionei na entrada da garagem da nossa casa. Cheguei em casa por volta da 1 da manhã, exausto e emocionalmente esgotado. Rapidamente me lavei e fui direto para a cama, sem nem me dar ao trabalho de me despir completamente. Eu precisava dormir mais do que tudo, esperando que isso me desse alguma clareza pela manhã. Quando acordei por volta das 10 da manhã, chequei meu telefone por hábito. Das 2 da manhã até as 4 da manhã, Alice me ligou 8 vezes. Eu não ouvi um único toque, embora eu sempre mantivesse meu telefone ao meu lado. Dei de ombros, presumindo que ela tinha inventado alguma história nova para me convencer a ficar com ela. Mas eu não ia acreditar nela. Mentalmente, eu já estava preparado para pedir o divórcio. Saí da cama, determinado a deixar os eventos da noite anterior para trás. Era verão, e havia muito poucos contratos no canteiro de obras. Tínhamos acabado de concluir nosso último trabalho, e não havia sinais de novos trabalhos chegando. Sem nada me segurando, decidi visitar Matilda e seus avós em Innesville, Geórgia. Imaginei que uma visita surpresa levantaria o ânimo de nós dois. No mesmo dia, fui ao mercado e comprei pão e salsicha. Fiz alguns sanduíches para a estrada, empacotei-os e peguei uma garrafa de água. A viagem até Innesville não foi muito longa, mas eu queria estar preparado. Fazia um tempo que não visitava meus pais e sentia falta deles. Os pais de Alice morreram em um acidente de carro 4 anos atrás, um evento trágico que a afetou profundamente. Mas agora, depois de tudo, não senti pena dela nem um pouco. Tranquei a casa, joguei minha bolsa no banco de trás do carro e dei uma última olhada ao redor antes de entrar. A viagem para Innesville correu bem. Os quilômetros pareciam voar enquanto eu dirigia pelo campo ensolarado, ouvindo o rádio e tentando tirar os pensamentos de Alice da minha mente. Quando finalmente estacionei na garagem dos meus pais, a visão familiar da casa aconchegante deles trouxe uma onda de conforto. Matilda foi a primeira a me ver. Ela saiu correndo de casa, seu rosto se iluminando de surpresa e alegria. Pai! Ela gritou, jogando os braços ao meu redor. Eu a abracei com força, sentindo uma sensação de alívio me invadir. Era exatamente o que eu precisava. Meus pais a seguiram para fora, parecendo igualmente surpresos, mas encantados. Robert, que surpresa agradável! Minha mãe exclamou, me puxando para um abraço. Meu pai me deu um tapinha nas costas, sorrindo de orelha a orelha. Passamos o dia juntos, aproveitando a companhia um do outro. Matilda me mostrou os desenhos em que estava trabalhando, cada um mais criativo que o outro. Ela herdou o talento artístico da avó, e era claro que ela amava cada minuto disso. Jogamos jogos de tabuleiro, rimos de velhas histórias de família, e até conseguimos encaixar uma visita ao parque local, onde Matilda e eu jogamos frisbee. No jantar, minha mãe preparou um banquete, sua maneira de comemorar minha visita inesperada. Nós nos sentamos ao redor da mesa, comendo e conversando, a conversa fluindo facilmente. Eu ainda não tinha contado a ele sobre Alice. Eu não estava pronto para trazer aquela nuvem escura para este momento feliz. Eles não fizeram muitas perguntas, sentindo que talvez eu precisasse desse tempo para relaxar e recarregar as energias. Depois do jantar, sentamos na varanda, observando o pôr do sol. Matilda estava entretida em um livro, enquanto meus pais e eu tomávamos café e conversávamos. Era bom estar em casa, cercado por pessoas que me amavam e me apoiavam incondicionalmente. Pela primeira vez em semanas, senti uma sensação de paz. Era estranho, porém, que Alice não tivesse ligado de novo.
Ela deveria ficar no hospital, em Palm Beach por mais alguns dias. Imaginei que ela tinha se esquecido de mim, ou estava envergonhada e constrangida demais para ligar. De qualquer forma, eu não seria o primeiro a entrar em contato. Deixei-a lidar com sua culpa sozinha. Na manhã seguinte, decidimos fazer uma viagem à praia. Matilda ficou emocionada, arrumando sua bolsa com um maiô, toalha e protetor solar. Passamos o dia construindo castelos de areia, chapinhando nas ondas e coletando conchas. Meus pais nos observavam de suas cadeiras de praia, sorrindo e tirando fotos. Enquanto eu observava Matilda correr ao longo da costa, sua risada se misturando ao som do oceano, senti uma sensação de clareza. Quando voltamos para casa, estávamos todos agradavelmente exaustos. Jantamos e então, Matilda adormeceu quase assim que sua cabeça tocou o travesseiro. Fiquei acordado um pouco mais, conversando com meus pais sobre os velhos tempos, tentando absorver o calor e o amor que enchiam sua casa. Antes de ir para a cama, chequei meu telefone uma última vez. Ainda sem ligações de Alice. Suspirei, uma mistura de alívio e frustração. Não importava mais para mim. Na manhã seguinte, eu estava sentado em casa conversando com meu pai. Minha mãe estava na cozinha, o tilintar familiar de prato e o cheiro de café fresco enchendo o ar. Matilda estava brincando na varanda, perdida em seu próprio mundinho. De repente, ouvi uma voz desconhecida de fora. Com licença, a família McVeigh mora aqui? Matilda ficou em silêncio, lembrando-se do que lhe ensinaram sobre não falar com estranhos. Sem pensar duas vezes, levantei-me e caminhei até a varanda. Matilda, entre, eu disse firmemente. Ela assentiu e correu para dentro. O homem parado na beirada da varanda parecia vagamente familiar. Ao me ver, ele perguntou: Robert McVeigh? Sim, sou eu. Qual é o problema? A princípio, sua voz e rosto não foram registrados, mas então ele adivinhou que eu já o tinha visto em algum lugar antes ou alguém muito parecido com ele. Ele parecia inquieto, quase hesitante. Sou David Artman, ele se apresentou. Sou irmão de Johnny. Meu coração pulou uma batida. Johnny, o homem com quem Alice estava saindo. O que você quer? Perguntei, tentando manter minha voz firme. David olhou em volta nervosamente. Podemos conversar lá dentro? A menção do nome dela me deu um arrepio na espinha. Eu assenti e o levei para dentro de casa. Nós nos sentamos na sala de estar e eu me preparei para o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Ontem à noite, houve um incidente, David começou. Johnny e Alice estavam juntos quando aconteceu. O que aconteceu? Eu exigi. David respirou fundo. Bem, ambos foram atacados. Alguém invadiu a casa de Johnny. Ele tentou lutar contra eles, no entanto, sofreu ferimentos mortais. Ele foi esfaqueado. Alice ligou para o 911, mas quando chegaram lá, já era tarde demais. Ele não sobreviveu. Senti uma mistura de choque e raiva. Ele faleceu? E Alice? Perguntei, minha voz baixa. Ela está no hospital. Ela estava ferida, mas não tanto. Ela está tentando falar com você. Merda, eu respondi. A polícia sabe quem fez isso? Eu perguntei, tentando juntar tudo. David balançou a cabeça. Ainda não. Eles estão investigando, mas não há um suspeito claro. Johnny tinha algumas conexões ilegais, pessoas que poderiam ter tido um motivo para machucá-lo. Eu me levantei, precisando me mover, pensar. Meu pai, que estava ouvindo em silêncio, colocou uma mão no meu ombro. Filho, posso ajudar em alguma coisa? Preciso ver Alice. A palavra está saindo antes que eu tenha pensado completamente nelas. Pelo menos certifique-se de que ela esteja mais ou menos bem. David assentiu. Posso te levar ao hospital. Fica a cerca de 6 horas de carro daqui. Virei-me para meu pai. Pai, você e mamãe fiquem com Matilda. Eu vou sozinho. Claro, boa sorte para você. Ele disse enquanto entrava na sala onde Matilda estava brincando, peguei minhas chaves e segui David até seu carro. O caminho até o hospital foi tenso e silencioso. Quando chegamos ao hospital, David me levou ao quarto de Alice. Ela estava deitada na cama, parecendo pálida e frágil. Seus olhos se arregalaram quando ela me viu, lágrimas escorrendo. Robert,
Ela sussurrou, sua voz falhando. Eu me aproximei, observando-a, e decidi ser direta. Para ser honesta, Alice, enquanto eu estava dirigindo para cá e quando descobri o que aconteceu, tive um pouco de simpatia por você. Mas agora que eu te vi, isso se foi. Ela começou a chorar e eu pude ver o medo e o arrependimento em seus olhos. Sinto muito, Robert. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Fiquei ali, sentindo nada além de um distanciamento frio. Você trouxe isso para si mesma, Alice. Ela desviou o olhar, seus soluços enchendo o quarto. Eu não me movi, não tentei confortá-la, não consegui. David, parado sem jeito perto da porta, limpou a garganta. Vou dar a vocês dois um pouco de privacidade. Quando ele saiu, sentei-me na cadeira ao lado da cama de Alice, mantendo distância. Por que você não ligou de novo? Perguntei, minha voz monótona. Fiquei envergonhada, ela admitiu, com a voz trêmula. Eu não sabia o que dizer. Eu assenti, sem surpresa. Bem, é tarde demais para desculpas. Vim aqui para ver o que aconteceu, para saber a verdade e para ver que você pode cuidar de si mesmo. Mas não espere que eu o perdoe. Ela olhou para mim, seus olhos implorando. Robert, por favor, eu. Guarde isso, Alice, eu interrompi. Você fez sua cama, agora deite nela. Depois dessas palavras duras, um médico entrou na sala. Virei-me para ele, ansioso para obter algumas respostas. Como ela está? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. O médico me deu um aceno tranquilizador. Ela recebeu vários golpes, mas apenas um deles foi sério. Já cuidamos disso. Ela vai ficar bem. Percebendo que Alice estava fora de perigo, senti uma estranha mistura de alívio e resignação. Obrigado por salvar a vida dela, eu disse ao médico. Então, voltando-me para Alice, acrescentei, adeus. Sem esperar por sua resposta, saí da sala. David estava me esperando do lado de fora, seu rosto marcado pela preocupação. Como foi? Ele perguntou. Está tudo bem, respondi, não precisa se preocupar. David assentiu, embora não parecesse totalmente convencido. Então, eu vou cuidar dos arranjos do funeral do meu irmão agora. Sinto muito pela sua perda, eu disse, oferecendo-lhe um breve aperto de mão. Trocamos mais algumas palavras de apoio e então nos separamos. O sol já estava começando a se pôr, lançando longas sombras no estacionamento do hospital. Eram cerca de 18 horas. Entrei no meu carro e comecei a longa viagem de volta para Orlando. Minha mente estava decidida. Amanhã eu pediria o divórcio. Alice deveria trabalhar na clínica amanhã, mas eu sabia que ela não iria a lugar nenhum por um tempo. Mais ou menos na metade do caminho, meu telefone tocou. Era Alice. Atendi, mas não dei a ela a chance de falar. Quando você melhorar, venha para Orlando. Eu te conto o que vai acontecer depois. Com isso, encerrei a ligação. Dirigi o resto do caminho em silêncio, a estrada à frente estava limpa. Na manhã seguinte, fiz o que tinha que fazer. Fui ao tribunal e pedi o divórcio. O processo foi direto, com a papelada refletindo as decisões que eu já tinha tomado em minha mente. Alice descobriu sobre o pedido de divórcio alguns dias depois, quando voltou para Orlando. Sua saúde havia melhorado o suficiente para que ela deixasse o hospital, e ela imediatamente voltou para enfrentar o inevitável. Para seu alívio, houve algumas boas notícias. A instituição médica, onde ela trabalhava, decidiu aceitá-la de volta. Nós nos divorciamos discretamente e sem escândalo. Não houve brigas aos gritos, nem batalhas judiciais prolongadas. Nós dois sabíamos que estava tudo acabado, e prolongar isso só machucaria Matilda ainda mais. Quando os papéis finais foram assinados, nos despedimos pela última vez. Alice fez as malas e se mudou para a cidade, onde continuaria seu trabalho no hospital. Surpreendentemente, o processo de divórcio não foi muito longo. Talvez fosse porque nós dois queríamos seguir em frente, deixar o passado para trás o mais rápido possível. Matilda chegou de volta perto do fim do verão, quando tudo estava se finalizando. Ela não era adulta, mas entendia o que estava acontecendo. Ela sabia quem era culpado e quem estava certo, e lidou com isso com uma maturidade que me deixou orgulhoso. Matilda e eu nos acomodamos em nossa nova rotina. Ela era minha prioridade, e eu me certifiquei de que ela soubesse disso.
Passamos mais tempo juntos, focando em construir um lar estável e feliz só para nós dois. Eu queria ter certeza de que ela se sentisse segura, amada e apoiada em todas as mudanças. Um resultado positivo inesperado de tudo isso foi minha crescente amizade com David. Após a morte de Johnny e as consequências do ataque, David e eu encontramos um ponto em comum. Nós dois tínhamos perdido algo significativo, e isso criou um vínculo entre nós. Começamos a nos encontrar regularmente, falando sobre tudo, do mundano ao profundamente pessoal. David se tornou um bom amigo, alguém em quem eu podia confiar. Nossas filhas até se davam bem, o que fortaleceu ainda mais nossa amizade. Alice se mudou para sua nova cidade e se jogou de cabeça no trabalho. Pelo que ouvi de conhecidos em comum, ela estava indo bem profissionalmente. Não mantivemos contato, exceto para assuntos relacionados a Matilda. Minha filha se adaptou ao novo normal, notavelmente bem. Ela prosperou na escola, fez novos amigos e continuou a crescer e se tornar uma jovem mulher incrível. Nós conversamos abertamente sobre o divórcio, e eu me certifiquei de que ela soubesse que não havia problema em ter sentimentos complicados sobre isso. Alguns fins de semana ela visitava Alice, e outras vezes ela ficava comigo. Conforme os anos passavam, a dor do passado começou a desaparecer. Na semana passada, comemoramos o aniversário de 17 anos de Matilda. Foi uma reunião pequena e alegre com amigos próximos e familiares. Ela se tornou uma linda jovem, e estou muito orgulhosa dela. Ao vê-la cercada por pessoas que a amam e apoiam, percebi o quanto evoluímos desde aqueles dias sombrios. Durante a celebração, descobri que Alice tem um namorado. Eles estão namorando há vários meses. É estranho pensar nela seguindo em frente, mas não me incomodou tanto quanto pensei que incomodaria. Acho que fiz as pazes com o passado. Quanto a mim, não tive ninguém na minha vida desde o divórcio. Não tenho certeza se algum dia farei isso. Não sei se existe amor depois dos 40. O que você acha?